Grandioso Deus, eterno Pai, que habita nas alturas celestes, mais uma vez te damos graças porque és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, te damos graças porque nos amou primeiro, te damos graça porque morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Pedimos ao Senhor que seja presente continue sendo presente neste sermão, que o Senhor possa falar através do pastor que vai pregar, que o Senhor possa colocar as palavras na boca dele, e também que o Senhor possa abrir o coração de cada um aqui para que possa receber a mensagem, e que a mensagem possa atuar nele com poder de força para colocar em prática nas vidas. Seja com cada um de nós presente, dê-nos um bom dia, debaixo dos teus cuidados, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, Davi, é com você. É o famoso pastor Davi. Ok. Que bom, hein? Maravilha estar com vocês aqui hoje à noite no Brasil e de manhã aí. Obrigado pelo convite do Luiz e da querida Sara, os primos, né? Uma alegria enorme revê-los também. Já nos falamos esses dias aí por vídeo. Que privilégio estar com vocês lá do outro lado, né, do mundo, vendo que vocês estão aí preocupados em se reunir para estudar a Bíblia. Olha, parabéns para vocês, viu? Estive falando hoje com um amigo, uma pessoa com quem estamos combinando alguns detalhes. Ele está no Tennessee, lá nos Estados Unidos, e ele estava me dizendo, olha, pastor, aqui na minha região, um número enorme de pessoas, por conta da pandemia, eles começaram a assistir o online, depois se enfadaram do online, agora que a pandemia arrefeceu, eles também não querem mais voltar para a igreja, já não estão mais interessados em estudar a Bíblia e tudo mais, né? Então, essa pandemia, de certa forma, foi uma sacudidura. E a gente tem que estar ligado nessas coisas para a gente não ser colhido, né, nesse ambiente em que o inimigo, muitas vezes, prepara armadilhas para a gente. Então, eu me senti muito alegre ao ver vocês aí estudando a lição. Acho que a irmã Solange, que estava coordenando, né, irmã Solange, a lição aí com o Luiz, na hora que eu entrei, o Luiz estava participando e outros participaram também. Não sei se alguém me conhece aí, eu estou olhando aqui os rostos, mas não me parece que eu conheça, assim, pelo menos olhando rapidamente assim, algum de vocês, mas pelo assunto da lição e o debate que vocês estavam estabelecendo, já me senti em casa, maravilha. Amanhã também vou estar participando da lição na minha igreja e tudo mais. Se eu fechar aqui o meu vídeo, vocês vão ver a minha igreja, pelo menos uma foto delas, ou dela, aliás, só para vocês terem uma ideia. Essa aí é a igreja onde eu sou pastor hoje. É a igreja do Lago Sul, aqui em Brasília, que é um bairro assim, muito desafiador aqui da cidade de Brasília, né? É uma região assim um pouco mais difícil de ser atingida por conta de que é uma região assim com melhor poder aquisitivo, então você tem mais dificuldade de acesso às pessoas. Mas estamos lá, a igreja foi inaugurada há um ano, fizemos aniversário agora, no mês de novembro, dia 6 de novembro, 6, 7 de novembro, foi aniversário do primeiro ano da igreja ali do Lago Sul, embora eu já esteja lá há 2 anos, porque antes eu estava construindo e agora ela foi inaugurada naquele ano e agora já teve um ano de estada na igreja. Também um feliz sábado aí para vocês. Gostaria de ouvir vocês. Feliz sábado, pastor. Alguém pode me dizer aí feliz sábado para mim? Feliz sábado, pastor. Sábado.
Que legal, que legal. Amanhã na igreja eu vou dizer, gente, eu ouvi um feliz sábado lá do outro lado do mundo. Foi muito legal. Muito bom. Gente, Luiz, Sara, top 10, viu? Estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. A Laurinha está aí, Sara? Tá, né? Tá não. Por aí. Ah, Laura, está ali. Oi, Laurinha. Beijo para você, querida. Muito bem, vamos estudar hoje um tema. Aí é o quê? 11 e tarará, né? 11h10, 11h15? 11h23, exatamente. 11h23. Então, eu tenho aí uma meia hora, ok? Mais ou menos. Vou ver se eu consigo me organizar aqui em meia hora. Vamos ler na Bíblia um trecho aqui, uma parte, para a gente refletir hoje de manhã. O texto está em 2 Samuel, o capítulo 11. Capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos ler os 3 primeiros versos e depois a gente vai lendo o restante. No tema de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre vencendo gigantes, né? Como vencer os gigantes da nossa vida. Então, na minha versão aqui, 2 Samuel capítulo 11, acha aí na sua Bíblia, ou, enfim, no celular, onde você for acompanhar. Aqui na minha diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No verso 2, ele enviou o pessoal para a guerra e ele ficou em casa. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, diz o texto, não é? E Davi, segundo o texto do verso 3, Davi mandou perguntar quem era essa senhora. Disseram-lhe, Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E aí a gente conhece a história, né? Ele mandou trazer aquela senhora, ele levou aquela senhora para sua casa, ele esteve com ela no seu quarto, ela ficou grávida, e aí no verso 6, então, enviou Davi mensagens ou mensageiros a Joabe, o seu general, dizendo para ele enviar de volta da guerra até Jerusalém o heteu, que nós sabemos quem seja, que é Urias, né? E Joabe enviou Urias da guerra e o mandou de volta para Jerusalém, porque Davi tinha um plano secreto. Então, até aí a gente já tem uma ideia do panorama geral do que aconteceu, e isso nos leva a perceber que, embora Davi seja conhecido muito pela história que nós mais gostamos dele, que é a sua luta com o gigante Golias, Davi teve também outros gigantes que precisaram ser vencidos na sua vida ao longo da sua experiência como rei, como cristão. Davi foi um ótimo rei, nós conhecemos isso na Bíblia. O Antigo Testamento destaca a sua liderança. A liderança de Davi era muito forte. Davi era um líder muito respeitado, né? Um rei muito respeitado. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 14 capítulos da Bíblia, no Velho Testamento, foram dedicados à vida de Abraão. 14 capítulos a José. José, o do Egito. Jacó, foram 11 capítulos para contar a história de Jacó, tudo mais. Elias, talvez o mais destacado profeta do Velho Testamento, foram gastos
10 capítulos para tratar da vida de Elias. Agora, você imagina quantos capítulos foram dedicados a Davi? 66 capítulos do Antigo Testamento são dedicados a contar, em muitos detalhes, a história desse grande rei de Israel. E isso não inclui cerca de 59 outras referências à sua vida no Novo Testamento. Estamos falando só do Velho. 14 para Abraão e 66 capítulos para Davi. Davi reinou uns 33 anos sobre todo o Israel, né? Israel e Judá, e foi um rei muito festejado, muito querido, e da tribo de Judá, inclusive Davi, e dali vem Jesus Cristo. As realizações de Davi foram, assim, muito importantes, destacadas também. Na questão territorial, por exemplo, ele expandiu as fronteiras de Israel. Ele mais do que triplicou, quadruplicou as fronteiras do reino. O reino era pequenininho, quase não tinha nada. Era uns 20 mil quilômetros. Ele foi para mais de 200 mil quilômetros. Incrível o que Davi fez. Ele estabeleceu rotas comerciais extensas, iam a todas as partes do mundo conhecido da época, e essas medidas introduziram riquezas em Israel como nunca antes. Davi era uma pessoa assim notável do ponto de vista de ser um bom organizador, gerente, estrategista, né? Então, se você é alguma coisa nessa linha aí, gerente de uma pequena empresa, se você gosta de montar estratégias, enfim, se você é um organizador de equipes, ou na igreja, ou no seu trabalho, estude um pouco a vida de Davi, fatos sobre ela que você vai entrar em contato com a história de uma mente privilegiada e com muita habilidade para lidar com as questões da vida, né? Esse foi o rei. Porém, a Bíblia ela não esconde as fraquezas do ser humano. Ela registra as boas ações destas pessoas, destes homens, para servirem de exemplo, mas também as fraquezas, para que a gente não imite os seus erros, seus fracassos, né? Seus problemas. A ideia, certamente, é para que isto nos sirva para duas coisas. Primeiro, os acertos sirvam de inspiração e os erros nos sirvam de alerta, né? Então, é mais ou menos esse o objetivo da Bíblia, muito certamente com a inspiração que nos vem das histórias dos homens da Bíblia. Agora, a história que nós mais gostamos de Davi é a história quando ele enfrentou o gigante Golias. É um clássico, né? É um clássico. Nos divertimos com aquele garoto abusado, né? Diante do experiente guerreiro gigante acostumado com batalhas. Golias era um cara muito preparado, né? Ele era acostumado com aquilo que ele fazia e fazia bem feito. Além do que, ele tinha um potencial incrível para essa atividade da guerra, porque ele era um gigante. Então, ele era uma máquina de matar, né? Nós nos deliciamos com a vitória do pequeno e despreparado menino diante do intimidador gigante, mas Golias não sabia de um segredo. E aqui começa a nossa reflexão a aprofundar-se um pouco mais. Até ali foi a história e alguns relatos interessantes a respeito de Davi e de seu tempo. Mas aqui agora a gente começa a puxar um ponto importante para nós hoje. Golias não conhecia um segredo que Davi tinha. Davi, ele tinha muitas histórias de vitórias com Deus. Esse era Davi, ou o Davi que Golias não conhecia. Então, se a gente quer refletir um pouco sobre este fato mencionado agora, eu diria para você o seguinte, que o importante para você ao lutar
contra os seus gigantes, ao lutar com os gigantes que você tem que enfrentar na sua vida hoje, seja aí, seja eu aqui, seja na Nova Zelândia ou o meu amigo lá no Tennessee, o importante é a gente ter este segredo, ou pelo menos esse primeiro segredo, ter muitas histórias de vitórias com Deus. Davi, ele não viu o gigante como gigante. Ele via Deus como gigante. No caso dele, daquele garoto, né, Davi, a vitória não começou no campo de batalha. Aconteceu primeiro no quarto de batalha. Dali, Davi saiu com tudo combinado com Deus, como deveria ser o seu dia. Ali, quando você está no seu quarto de batalha, no seu momento particular com Deus, que pode ser numa rua movimentada, pode ser no seu escritório de trabalho ou na sua atividade, qualquer que seja ela, seja na cozinha, seja numa casa, seja numa sala, seja num veículo. Ali você pode montar sua sala de audiência, porque Deus não tem restrições quanto a isso. Ali, nesse quarto de batalha, Deus nos dá o passo a passo. É ali que ele passa a agenda do dia com a gente. Olha, Davi, eu vou passar a agenda com você aqui agora, né? Olha, Solange, atenção. A agenda para hoje é essa aqui. Jonathan, Tiago, William, a agenda para hoje é essa aqui. Eu vou passar com você agora a agenda. Suelen, né? Mara, Elizabeth, Graziela, Aline, né? É ali que Deus passa a agenda conosco. E se a gente sai para viver o dia com o passo a passo de Deus, meu amigo, este era o segredo, primeiro pelo menos, que Davi demonstrou na sua vida e que Golias não sabia. Ali Deus, naquele momento de nossa comunhão, que pode ser em qualquer lugar, já mencionei, ele nos dá as certezas, a segurança interior, que não vai deixar a sua perna tremer mais do que o necessário no calor do conflito. É assim que é. Na verdade? Então, Golias não sabia, mas Davi tinha um segredo. Muitas histórias de vitórias com Deus. Davi era experimentado em batalhas, mas batalhas com Deus, muito mais do que Golias era experimentado no campo de batalhas do Oriente. Agora, esse é um aspecto interessante sobre Davi, que eu queria mencionar para vocês, mas existe uma outra coisa interessante que se destaca nesta história, que é o outro personagem aqui, que é Urias. O texto que nós lemos, e que a gente conhece tão bem, fala de uma outra história de Davi. Uma história do rei que envergonha a sua biografia. Lamentavelmente, porque a Bíblia é assim. Se ela nos inspira, também ela nos alerta. Né, Solange? Se a Bíblia nos inspira com histórias e exemplos lindos, né, Jonathan? Também ela nos alerta com exemplos negativos, porque a Bíblia não esconde as coisas. Né? Há uma história que envergonha a biografia do rei. Um caso trágico de morte, né? Nós sabemos disso, assassinato, um pecado terrível. E hoje
também, além dessa reflexão breve sobre Davi, também nós vamos refletir um pouquinho sobre alguns lindos detalhes deste capítulo negro da vida do homem segundo o coração de Deus. Então, diz que Davi mandou chamar a senhora, ela foi, nós conhecemos a história, depois mandou chamar Urias, e o plano secreto de Davi é que, como a senhora Betseba estava grávida, ele traria Urias, e aí Urias iria dormir em casa, e então, se a mulher aparecesse grávida, e como de fato apareceu, na cabeça de Davi, então, estava justificado, ele tinha uma justificativa tranquila, né? O soldado veio em casa, dormiu com ela, ela ficou grávida e pronto. Então, estava tudo certo, né? Davi já tinha tudo sob controle. Quando a história de Davi passa por esse episódio que envergonha a sua biografia, talvez esse seja o ponto de maior atenção que a gente precisa ter. Às vezes nós caminhamos na nossa jornada muito tranquilos com relação às coisas que nós temos feito, porque nós temos feito errado muitas coisas, mas apesar de fazer errado muitas coisas, as coisas dão certo. E Davi pensou que daria certo. Pensou que daria certo. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui nesse relacionamento dele com Urias é que Urias foi o único homem, na história da vida de Davi. Foi o único homem que venceu ou que conseguiu vencer Davi. Nenhum homem, nenhum gigante, nenhum rei, Saul, não houve um homem que conseguiu vencer Davi. O único que conseguiu vencer Davi foi Urias. Agora, homens vitoriosos, pessoas vitoriosas, mulheres vitoriosas, estas pessoas têm segredos. Segredos, não é? Assim como Davi teve vitórias e o seu segredo era aquele que nós já mencionamos, Urias também tinha segredos no sentido de ter interiormente uma vivência que outros homens às vezes não têm. Primeira coisa que nós podemos destacar de Urias nessa manhã na sua relação com Davi. Urias não foi para casa, como Davi orientou. Como iria eu para minha casa se a arca do Senhor dorme numa tenda? Não foi isso que disse Urias? Como faria um negócio desse? Primeiro ponto na vida de Urias, que é um segredo, né, especial da vida de um homem de Deus, e que o levou a ser o único homem que conseguiu vencer Davi. O primeiro segredo é que, para Urias, Deus era primeiro. Nada na sua vida vinha antes de Deus. Não importa onde eu esteja, se aqui, se aí onde você está, se na América onde está o meu amigo, se em outro lugar. Pode ser que talvez você esteja longe de casa, né? Ou pode ser que você, estando longe de casa, tenha muita tentação de não colocar Deus primeiro na sua vida. Pode ser. Eu estou longe das ruas que me viram crescer, né? Alguém aí pode pensar, estou longe dos meus pais, das pessoas que podem me ver, aqui ninguém me conhece. Talvez você seja tentado a não colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou numa situação confortável aqui. Eu estou longe de tudo e de todos, eu estou do outro lado do mundo.
Eu estou quietinho aqui no meu canto. Quem é que vai me achar? Não? Quem é que vai me encontrar? Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, quem é que vai me encontrar? Ninguém vai me perceber. Davi, aliás, Urias, ele não estava no seu ambiente de conforto, na guerra. Urias era um soldado. O soldado gosta da batalha. Ele voltou para casa, ele voltou para Jerusalém, a capital, a cidade fantástica que era Jerusalém, né? E ele poderia ter aberto mão agora de sua lealdade a Deus, mas não. Ele não se esquecia de Deus. Onde quer que Urias andava, Deus era primeiro. Em todos os aspectos, né? A gente se refere a todos os aspectos. Eu recebi o meu salário, Deus é primeiro. É sexta-feira, o sol vai se pôr, Deus é primeiro. É sábado, eu estou num mundo consumista, como é o nosso, aí, aqui, em todos os lugares, não tem ninguém por perto, eu vou consumir no sábado, porque eu estou aqui num lugar e surgiu uma oportunidade, eu vou consumir. E algumas vezes deixamos que Deus deixe de ocupar o primeiro lugar. Urias não. Então, esse é o primeiro segredo de pessoas que são vitoriosas e que vencem os gigantes da vida. Porque nós sabemos que a vitória não é dos fortes. Com Deus, a vitória não é dos fortes. Se fosse, Davi venceria Urias, porque Davi era o rei. Em Deus, a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor. Em Deus, os valores são diferentes. No mundo, a vitória é do mais treinado, é do mais esperto, é do mais hábil. Na teoria da evolução, é o mais apto que suplanta o menos apto. Não com Deus. Com Deus, a vitória é daqueles que aprendem a colocá-lo no trono da sua vida. Esse era Urias. Segundo ponto, vamos para frente. O texto diz que Urias, ele que foi o único homem que venceu Davi, ele não era uma pessoa que se considerava melhor que os seus colegas. Alguém disse, certa vez, que a única hora que você deve olhar de cima para alguém é quando você está estendendo a mão para ajudar a levantá-lo. Urias valorizou, demonstrou, né, que valorizava seus colegas de trabalho. Como eu vou dormir em casa se os meus amigos soldados estão na guerra? Né? Se a arca do Senhor, né? Se os meus amigos... Então, toda pessoa que tem Deus no trono do seu coração, como o primeiro, ele tende a valorizar os seus relacionamentos, a ser leal nos seus relacionamentos de trabalho, na igreja, o seu relacionamento familiar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Urias era leal. Lealdade não é uma coisa que nós temos. Lealdade é uma coisa que nós cultivamos quando temos Deus. Nós não temos nada se não temos Deus. Nós podemos ter tudo se tivermos o tudo, que é Deus. Se não o tivermos, também não vamos conseguir ter nada. Porque tudo que na vida a gente puder ter será dado por Deus. Por isso, Deus é a maior dádiva, porque com Ele vem todas as dádivas que precisamos para ser um homem como foi Urias, que venceu um rei no seu trono.
Terceira, para a gente avançar. Davi disse, olha, fique mais um dia, disse para Urias. Urias já queria voltar, né? O senhor quer alguma coisa comigo, seu rei? Não, eu queria que você fosse... Vai dormir em casa, depois a gente conversa. Não, eu não vou dormir em casa, não. Se o senhor tem alguma coisa, vai falar, não, então fica aí mais um dia. E aí Davi levou ele para casa, lá do palácio, deu comida para ele, deu bebida para ele, embriagou o Urias. Só que é interessante, né? Urias bêbado, ele era mais lúcido do que Davi sóbrio. Davi tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu, mesmo bêbado. Urias era mais lúcido do que o rei sóbrio. E o segredo que Urias demonstra aqui é que ele cultivava um coração puro, sem maldades. Sem maldades. Ele estava entregue nas mãos de Deus. Ele não precisava ficar vigiando, né, se alguém ia alfinetá-lo, se alguém ia espetá-lo por trás, se alguém ia arrancá-lo de sua função, se alguém ia... Não, Urias tinha uma vida entregue nas mãos de Deus. Quem cuidava dele e da sua agenda e da sua vida era o Deus que ele tinha como primeiro na sua vida. E a quarta e última coisa que a gente vê em Urias é que Urias era muito confiável. Analisa comigo. Aí, então, Davi mandou Urias de volta. Falou, Urias, então tá bom. Você venceu, né? Você me venceu. Pode voltar para a guerra. Agora leva essa carta aqui para mim. Leva a carta. De Jerusalém até o campo de batalha eram 45 quilômetros. 45 quilômetros até chegar lá. Naquele tempo, 45 quilômetros a pé, uma pessoa anda por dia aí, o quê? Uns 20 quilômetros, 15, 20 quilômetros, talvez, tranquilo, um soldado anda mais. Urias deve ter gasto aí uns 2 ou 3 dias para chegar lá, até o campo de batalha. Mas Urias levava nas mãos uma carta, que era a sua sentença de morte. Já pensou nisso? Urias não abriu a carta. Ele era uma pessoa confiável. Dava tempo dele abrir, mas ele não abriu. Urias era um dos melhores homens de Davi, e o rei sabia disso. Nos 10 primeiros capítulos de 2 Samuel, Davi não faz nada de errado. Nunca é derrotado no combate, nunca erra num julgamento. Começa seu reino com oração, seu reinado. Continua com fé. Os inimigos são subjugados. A nação é unificada. Os limites são estendidos. Mas numa tarde ociosa, encontra uma mulher proibida, dorme com ela, conspira, mente, deixa um soldado morto, uma viúva chorando. Depois disso, Davi passou anos suportando a consciência de sua conduta. Mas Urias foi leal. O único homem que venceu Davi foi Urias. Porque, primeiro, Urias colocou Deus como soberano no trono da sua vida. Segundo, Urias era leal aos seus amigos, à sua família. Terceiro, Urias cultivou um coração puro. E em quarto, Urias, por ter Deus no trono da sua vida, era uma pessoa confiável. Agora,
para a gente fechar o estudo desta manhã. E Davi? E Davi? Houve alguma grandeza em Davi que possa, de certa forma, justificar o título que ele recebeu de Deus, de um homem segundo o coração de Deus? A grandeza de Davi está quando ele, diante de Natã, o profeta, ele reconhece o seu erro. Davi foi pequeno diante de seu servo Urias, mas foi um gigante na presença de Deus, pedindo a ele um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lindo isso. Se houve um baixo terrível na vida de Davi, também Davi teve a grandeza de reconhecer o seu erro e confessar seu pecado. Se você ler o Salmo 32, você vai ver Davi dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Que coisa tremenda. Esta é a grandeza do coração de um homem que vence gigantes. O pecado abominável para Deus não é o que foi realizado, mas o que não foi abandonado, o que não foi confessado. Entendeu? Pecado abominável para Deus não é aquele que você cometeu, é aquele que você não confessa e deixa. Esse é o pecado abominável para Deus. O que não herdar o céu não será porque faltou oportunidade, mas porque faltou prioridade. Prioridade. O amor de Deus o impede de deixar o homem onde ele está. Mas a justiça de Deus o impede de aceitar o homem onde ele quer permanecer, com o seu coração apegado a seus erros. Não veremos a obra de Deus concluída no mundo antes de vê-la terminada em nós mesmos. A vida de Davi, de Urias, homens fantásticos. São vidas lindas, não porque foram isentos de defeitos e erros, mas porque, apesar de seus erros, continuaram agarrados à única fonte de vitória, que é Cristo. Que Deus nos abençoe neste sábado, neste abençoado dia do Senhor. Que abençoe você aí na Nova Zelândia. Que abençoe os nossos irmãos em todos os lugares. Que abençoe os membros da minha igreja, que amanhã vão se reunir para o culto. Que abençoe nossas famílias, nossos lares. Que num mundo tão complicado como o nosso, tão cheio de problemas, tão ausente e distante de Deus, até entre os cristãos, muitos não estão mais cultuando a Deus. Muitos se afastaram da igreja, do online, do presencial. Muitos perderam a fé. Que a misericórdia de Deus os traga de volta e nos mantenha firmes até a volta de Jesus. É a minha oração para você e para todos nós nesta manhã abençoada de sábado. Amém
Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Davi, encerra para a gente com oração, por favor. Posso. Então, vamos orar. Gente, demais ter estado com vocês, viu? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse privilégio mesmo, de nos assentarmos na Tua presença para estudar a Bíblia, refletir nela, tão cheia de ensinamentos e orientações para vivermos nesta nossa vida, nesta época de tantas dificuldades e desafios para vivermos a fé cristã. Abençoa os nossos queridos irmãos, com quem nos reunimos nesta noite, nesta manhã, noite aqui no Brasil e manhã lá. Que a Tua graça os enriqueça sempre com a Tua presença e que cada um deles esteja salvo em Cristo, cada dia até a Tua volta. Oramos em Cristo. Amém. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Davi. Que Deus continue abençoando o teu ministério aí. Eu vou deixar aberto para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa para você. Tem alguns aí que são de São Paulo. Eu tentei falar para eles, só que eu não lembrava que igreja você tinha pastoreado em São Paulo. Aí ficou nisso.